bem, estamos começando mais uma edição do programa Integração e Cidadania dentro do espaço do Abordagem Regional. Toda terça-feira nós temos esse compromisso, né? Trazer juntamente com a pastora Kari, diretamente da cidade de Ribeirão. Estamos aí só aguardando aí a presença da nossa entrevistada. Hoje, Paulo Carvalho atrasou uns minutos por conta de um especial Corpo de Bombeiros com os primeiros socorros, demonstração. Teve até boneco, viu, cara? Fazendo aqui a demonstração. Teve boneca simulando criança. Aqui ficou chique, viu, o programa. Hoje é dia do motociclista, dia da prevenção de acidentes de trabalho e dia do despachante. Muito bem, pastora Kari, boa tarde. Obrigado mais uma vez juntos aqui através deste canal. Boa tarde, Kari. Boa tarde, meu amigo. Que saudade de você. Boa tarde, ouvinte. Um forte e afetuoso abraço a todas e todos. Paulo, eu senti você distante de mim esta semana, estes 7 dias. O que foi? Tá bravo? Quinta-feira agora é aniversário de Porto Ferreira, né? Porto Ferreira completa 125 anos e nós estamos aqui com bastante serviço, né? A gente está um pouco mais aqui no Jornal do Porto e essa semana, e o jornal termina amanhã, então estamos aí encerrando. A nossa convidada chegou, a Mari. Será que eu falei certinho, Mari? É Meire. É Meire. Não, mas é tudo Mari, mas tudo bem, é Meire que pronuncia? Isso, Não vou errar mais. Tá bom, deixa eu colocar a Kari em tela principal e vou fazer aquele momento aqui, mas antes, Kari, deixa eu só pontuar aqui a nossa convidada, né, para que as pessoas conheçam, e depois, enquanto a Kari e a Meire ficam aí conversando um pouquinho, eu vou fazer aquele trabalho dos compartilhamentos. Mas antes, para você que está nos assistindo, né, saber um pouquinho quem é, hoje eu peço desculpa, viu, o som está muito ruim, viu? O som está ruim? Oi, ei. Vamos tentar durante a fala aqui. Está entrecortado. Eu vou tentar diminuir aqui um pouquinho para ver se corta menos, né? Aí a gente vai tentar. Melhorou um pouco, Meire? Talvez a internet, né? Eu vou colocar a pastora Kari, então. Deixa eu só trazer aqui o seu pequeno currículo para a gente saber com quem a gente está conversando. Tá e certo. aí eu já vou passar para a Kari, provavelmente vai ter aí uma pronúncia melhor, né? Integração e Cidadania. Imagina, dessa terça-feira, né, nós estamos recebendo aqui a Meire Francisca Careno, escritora graduada em Letras, Pedagogia e Ciências Sociais. Possui mestrado em Língua Portuguesa pela PUC de São Paulo, Educação pela Unisantos, com doutorado em Letras na área de Filosofia e Linguística, eu acho que é isso. Filologia e Linguística Portuguesa pela Unesp. Fez também pós-doutorado na área de Sociolinguística, Dialetologia, nossa, tem dialeto também, em Línguas Crioulas, professora aposentada da Unesp, tem dado muitas palestras e lecionado também cursos de graduação e pós-graduação em várias... Aqui seria o que, o Meire? Instituto, escolas brasileiras, né? O que seria essa sigla IES? Só para eu identificar. São institutos de ensino superior. Instituto de Ensino Superior, muito bem. Para justificar o seu lugar de fala como mulher e negra, foi fundadora e coordenadora geral do Núcleo de Estudos Indígenas e Afro-Brasileiros e do Educafro, cursinho pré-vestibular comunitário, Educação e Cidadania de Afrodescendentes e também carentes. Tem realizado inúmeras palestras e escritos diversos artigos científicos publicados em revistas especializadas. Atualmente retomou as suas origens pesquisando a história, cultura e identidade de comunidades remanescentes de quilombos do Vale do Ribeira, São Paulo. Muito bem. Pastora Kari, por gentileza, aquele bate-papo que você faz com a nossa convidada, para que eu possa fazer os compartilhamentos. Sim, senhor.
Novamente, bom dia você ouvinte, da nossa comunidade FM 105.9. Quero deixar aqui um parênteses. Se eu estivesse em Porto Ferreira, teria um sério extra com o bombeiro, porque a Radassa ia querer estar aí para participar das demonstrações, ser a cobaia. Fecha parênteses. Ainda bem que ela não foi. Não está aí. Não, Paulo, você teria trabalho com ela, viu? Mas eu quero aqui gratidão à professora, a doutora Meire, por ter aceito o convite. Gratidão a Elizabeth, né, também da cidade de Lins. E sem delongas, bom dia, professora, que prazer. Gostaria que a senhora sinta-se acolhida em nosso programa. Aqui a casa é sua. O Integração e Cidadania é todo seu. Então, que a senhora começasse, tem tantas temáticas, mas que a senhora aborda. Ô, Kari, deixa eu fazer uma advertência, a conexão da professora caiu, então nesse momento ela não está nos ouvindo, né? Ela está voltando, agora já está voltando, deixa eu colocar que houve aí uma queda na conexão, né? Provavelmente está girando aqui, sabe aquela rodinha que fica girando, ela está tentando fazer a reconexão, né? Provavelmente, eu não sei se ela já consegue nos ouvir, mas a gente ainda não está, agora sim, ela voltou, Kari, pode voltar, por gentileza. Então, não sei até onde a senhora escutou, professora, mas gostaria de dizer mais uma vez gratidão pela sua presença e que a senhora começasse falando da sua trajetória, né? E o programa é todo seu. Sinta-se acolhida e fique à vontade, que tem muita coisa aí para a gente aprender hoje. A gente, como diz Paulo Freire, a gente se aprende, né? Um aprende com o outro sempre. Sempre. Toda vez que você entra em contato com alguém, você sempre aprende com ele alguma coisa e também colabora com algum conhecimento, alguma informação nova. Então, a gente está sempre se conhecendo, aprendendo entre si. Bom, meu nome é Meire Francisca e eu quero de antemão agradecer a esse convite para estar falando um pouco sobre a minha trajetória e o meu trabalho, né? Falar mais do meu trabalho. É um trabalho que eu faço no Vale do Ribeira e que faz há muitos anos eu desenvolvo trabalho de pesquisa. Adoro pesquisar, eu acho que todo pesquisador você tem sempre uma curiosidade, né? Toda vez que uma criança tem curiosidade, faça valer essa curiosidade mostrando para ela algumas possibilidades de trajetória. Então, todo pesquisador é um curioso e começa com a curiosidade mesmo. E a partir dela você vai para o mundo, né? Sim. Bom, então, Kari, eu pensei que fosse Karen. Não, Kari, eu Karen. quero agradecer o seu convite e essa oportunidade de estar falando. Bom, meu nome é Meire Francisca do Careno, e eu sempre conto, toda vez que eu falo alguma palestra, eu falo da minha trajetória, porque eu acho que as pessoas podem achar assim, eu tenho muito entusiasmo pela vida, e às vezes você encontra algumas pessoas que não têm tanto entusiasmo, e quando vê a trajetória de outra pessoa, pode se espelhar nela, pode sempre aprender alguma coisa. Na verdade, não chegou a cair, mas dificultou a conexão, tá? Novamente ela caiu a conexão agora, cara. Infelizmente, hoje nós estamos aí com a internet bastante comprometida. Não sei se é lá onde ela está, né? Se é aqui, mas aqui eu e você estamos bem, né? Aparentemente na conexão. Então provavelmente deve ter alguma coisa lá mesmo, cara. Mas na volta. Ô, Paulo, então 125 anos, que maravilha, hein? Vocês devem estar celebrando bastante. Agora não vai poder fazer muita coisa, né? Ou vocês vão poder ir pra rua, tranquilo? Não sei como é que tá aí. Não, tá bastante... Muita coisa remota, né? Algumas inaugurações. Ela voltou.
Ela está com a gente, não vou cantar, não. Brincadeira. Pois não, Meire. Pode continuar. Você parou no entusiasmo com a vida, para te ajudar. Tá. Então eu vou retomar. Então, meu nome é Meire Francisca, eu sou de Lins. Nasci em Lins, né, numa família muito pobre. Minha mãe empregada doméstica, meu pai era tintureiro e vendedor ambulante, e era bastante conhecido aqui em Lins. Ele vendia amendoim. E eu sempre começo a minha fala dizendo que eu sempre quis ser professora. Minha mãe disse que desde pequena, que eu sempre quis ser professora. Eu não sei porquê, mas eu realmente me lembro com essa proposta. Sempre me lembro da minha infância com essa proposta. Então eu lia muito, enfim. E eu fiz o primário, né, que é antigo primário, né, e depois eu fiz industrial, fui uma escola industrial, fiz o normal, né, que eu queria ser professora, e depois eu resolvi, eu queria ser professora de língua portuguesa. E aí eu entrei numa faculdade, era a única faculdade aqui de Lins, a FAO, e aí, mas como é que eu ia entrar, né? Não tinha dinheiro para desenvolver o estudo, aí, enfim, eu pedi dinheiro emprestado, enfim, entrei. Entrar é fácil, né? Dá para entrar. O problema é permanecer, né? Então, eu permaneci assim. Primeiro mês, então, eu consegui o dinheiro para entrar, e o primeiro mês eu comecei a faculdade de letras, que eu queria ser professora de língua portuguesa. Daí, segundo mês também não paguei, porque eu não tinha. Terceiro mês também não tinha, fui chamada pela freira, e a freira me disse: Meire, como é que faz, né? Eu disse: não, eu quero trabalhar, mas eu não encontro emprego, e também nem dava tempo, porque a gente tinha aula praticamente o dia todo. E aí aí ela me disse assim: tá bom. Por quê? Porque embora eu não pagasse a faculdade, eu sempre fui uma das melhores alunas, né? E, além do mais, eu era, acho que, a única negra na cidade que estava fazendo faculdade. Então, até para a irmã, não seria muito bom me mandar embora. E eu comecei a trabalhar na faculdade, enfim, terminei a faculdade, já começando a dar aula em algumas escolas. Em Pongaí, eu dei aula há 1 ano, e depois, com todo sacrifício e tal, eu fui embora, fui para São Paulo, porque eu queria fazer pós-graduação, que eu achava lindo falar em pós, não sabia nem o que era, mas eu queria fazer pós-graduação. E aí eu fui para PUC, né? Já que eu tinha que fazer, eu ia fazer numa das melhores universidades. Aí eu fui fazer. E a freira olhou o meu currículo e disse: Meire, desculpa, mas aqui você não, com esse currículo você não vai conseguir. Falei: bom, tá bom, então o que eu tenho que fazer para conseguir? Porque eu tenho que conseguir. Aí fui fazer especialização, fiz 2 especializações, voltei com o meu diploma, os dois certificados, né? E ela não tinha como falar não. Aí ela me fez uma cara assim meio esquisita. E, quer dizer, ela não vai conseguir, não é? Tá, eu fui da turma, eu fui a primeira a defender a minha dissertação de mestrado, e logo depois eu passei num concurso na Unesp e fui embora para a Unesp. Dei aula na área de letras, no departamento de linguística, dei aula 17 anos em Assis, na unidade de Assis. E depois eu
eu me aposentei, resolvi me aposentar. Antes de me aposentar, eu fui fazer, eu fiz eu fiz o doutorado lá na UNAERP, fiz o doutorado lá na Unesp e depois eu fui fazer pós-doutorado em Nova York. E essa minha trajetória, e em Nova York, no curso, eu trabalhei com línguas crioulas, não é? Porque eu achava que no Vale do Ribeira eu já tinha feito o doutorado para fazer o pós-doutorado. No doutorado, eu fui trabalhar com comunidades negras do Vale do Ribeira, que eu soube que, pelo Estado, pela Folha de São Paulo, que havia uma linguagem diferente, uma linguagem africana no Vale do Ribeira, e eu me entusiasmei em ir até lá, enfim, fiz algumas... Quando você não tem orientação para fazer pesquisa em campo, você queima algumas etapas, não é? Porque você vai com o coração aberto, mas a mente tem que estar totalmente determinada e orientada para tal, né? Você não pode fazer um trabalho, entrar na casa dos outros e dizer, eu cheguei no primeiro bairro que eu encontrei, eu disse assim, eu sou professora de língua portuguesa e eu que vim trabalhar com a linguagem de vocês. Imagina, eles não abriram a boca, não é? Porque se alguém falar, eu vou observar o que você fala. Exatamente. Sobre, ninguém abriu a boca para mim. Quer dizer, naquele bairro eu nunca mais apareci, porque quem veio é o meu trabalho. Aí voltei, fui ler sobre autores que trabalhavam com a linguagem oral, não é? Com a coleta de dados da fala, não é? Da fala das pessoas. E você sabe que em cada região do Brasil, cada grupo, cada comunidade tem um modo de falar, né? A gente tem não é bem dialeto, é dialeto no sentido de variedade de língua, né? As variações de línguas. As pessoas são o que falam, porque quando você abre a boca para falar alguma coisa, as pessoas já sabem de onde você veio, não é? De que região você veio, de que estado você veio. Então, a língua é realmente uma simbologia da vida, não é? Da sua vida social. O que você se transmite através da língua. Enfim. E eu fui trabalhar, voltei, fui estudar, fui ter orientação, e aí sim, voltei no Vale. E o Vale é uma região maravilhosa, além de ser linda, lindíssima. Tem um pessoal que te recebe, que é curioso até de saber de onde você vem, o que vem fazer, né? Muitas coisas, muitas expressões, algumas expressões que eles diziam eu não entendi, e aí eles achavam muita graça. Como é que uma professora não sabia o que eles estavam dizendo? O significado, né, de algumas expressões. São expressões específicas daquele lugar, e de cada lugar tem as suas expressões específicas. Então, aí eu fiz, enfim, depois que eu terminei meu doutorado lá com a linguagem dos bairros quilombolas, eu fui para os Estados Unidos, aí eu fiz o meu pós-doutorado, enfim. Voltei, me aposentei e fui morar em Santos, que é a cidade dos aposentados, dos velhos, dos aposentados, das pessoas que querem ficar descansando, entendeu? Não descansei nunca. Aí fiquei 2 meses em casa e não aguentei mais, mandei meu currículo e fui aceita numa universidade, a UNAERP, e trabalhei na UNAERP 15 anos, pronto. E voltei. Aí eu falei, não, agora eu vou fazer o que eu gosto, que é ler, que é escrever, que é conversar com as pessoas, e, enfim, fazer palestra, e é isso que eu estou fazendo.
E eu estou sempre voltando para o meu cantinho, que é Lins, a minha família, né? Não tem jeito, você sempre retorna, né? E Lins eu conheço bem Lins. Estive aí várias vezes. A senhora falou algo que me chamou bastante atenção, que o Paulo não conseguiu, assim, no primeiro momento, como que é? Filolinguística, lá no seu currículo. Desculpa, eu não entendi, porque a ligação ainda não está muito clara. Assim, tem uma parte lá no seu currículo que fala, né, da filolinguística. Filologia. Filologia? Isso. Filologia é a história da língua portuguesa, da língua, de todas as línguas, né? A filologia logia é estudo, né? Conhecimento, e filos seria língua. Então, é a história da língua. Cada povo, né, tem a sua linguagem, sua linguagem, sua língua, e tem filólogos, que são a base dos dicionários, por exemplo. Quem faz os dicionários são os filólogos, que estudam a história da língua, desde do latim, do grego, não é? Sabe, todas. Olha aí, estudo rigoroso dos documentos escritos antigos, sua transmissão, para estabelecer, interpretar e editar esses textos. Certo? Meu Deus! Eu fui pesquisar, mas não é por causa disso. Por exemplo, aí eu trabalho com filologia e trabalho com linguística, né? E aí o pessoal fala, mas o que é linguística? Linguística é a história de todas as línguas, não é? Só que a filologia trabalha e organiza, por exemplo, as gramáticas, o modo de expressar e a origem de todas as línguas, tudo bem? Tá. A linguística trabalha com todas as línguas, só que a linguística é um pouco diferenciada. Se a filologia trabalha com a construção das gramáticas, da estrutura da língua, a linguística vai trabalhar especificamente com o modo de uso dessa língua, certo? É o modo do uso. Enquanto a gramática diz para você está errado e está certo, de acordo com as regras de origem das línguas, com as regras gramaticais, então está certo ou está errado. A linguística vem e diz assim, o que está certo, o que está correto, não existe o certo e o errado, existe a adequação àquele momento e ao público para o qual você está se expressando. Então, quando você adequa a linguagem ao... Eu dou sempre um exemplo para os meus alunos assim. Por exemplo, se um engenheiro só souber a linguagem padrão, como é que ele vai trabalhar com os peões? Sim, verdade. Se ele falar com a mesma linguagem, com aqueles termos técnicos, desculpe, o peão vai escutar e diz, vou fazer do jeito que eu sei fazer. Exatamente. Entendeu? Então, quem sabe a língua portuguesa em todos os seus aspectos gramaticais, de língua padrão, ele tem que saber também a adequação dessa língua padrão para para algumas situações. Não é isso? Por quê? Porque você tem que respeitar a identidade do outro. E a língua é uma questão de identidade, né?
E aí você pode até, você vai fazer um congresso, você vai fazer um exame, né? Você vai fazer. Aí você tem que, desculpa, mas você vai ter que saber o que é certo e o que é errado. Porque eles vão cobrar a gramática, é o estudo gramatical de você, entendeu? Sim. Mas aí se você pegar, por exemplo, Carlos Drummond de Andrade, você sabe que ele tem uma série de textos, não é? Ele fala até palavrão, mas é o Carlos Drummond de Andrade, né? Os meus alunos brincavam muito, não, eles ficavam bravos comigo, né? Porque ele dizia assim, a senhora, por causa de uma vírgula, a senhora me colocou errado. Por causa de uma letra, a senhora colocou que está errado. Aí eu pego a linguística e digo, é assim, fato, mato, nato, cato. Eu só troquei uma letra. Eu só troquei uma letra, mas o significado é completamente diferente. Então, você busca explicar. E aí você ajuda os professores, por exemplo, na parte da alfabetização. Quando a criança muda uma letra, ela vai mudar todo o significado de uma frase, todo o significado de uma palavra. Isso é linguística. E é gramática também. Olha, desculpa, essas questões de cachorro, latim, é coisa de... Normal. É tranquilo. A senhora, quando a Elizabeth falou, né, da senhora, e eu dei uma passada de orelha, né, vamos dizer assim, no seu currículo aqui com o meu leitor, falei, meu Deus, como é que eu vou começar a conversar com ela, né, dialogar com ela, porque língua portuguesa é... Aí você falou assim, então vamos falar da minha trajetória. Eu falei, ai, Senhor, gratidão. Vai ficar mais fácil. Né? Porque a senhora tem um currículo maravilhoso. E o que está meio aqui, coçando as minhas orelhinhas... Continua ruim o som. Eu não sei, será que é o meu? Eu acho que é a sua internet. Porque aqui a gente está ouvindo bem. Você, super bem. Muito às vezes bem. Eu falo até alto demais, mas não, tá bom. Uma pergunta, que a senhora falasse, principalmente que eu estou curiosa, desse trabalho lá no Vale do Ribeira e do seu livro, Voz e Vez. Sim. O meu livro, o título, eu mandei para você, né? O título dele é Vale do Ribeira, a voz e a vez das comunidades negras. O que é o Vale do Ribeira? O Vale do Ribeira é uma região que ficou escondida até a década de 60, 70. Sim. Escondida assim. Por exemplo, eu vou para o Vale do Ribeira e eu trabalho, eu vou da cidade, que é Eldorado, uma das cidades, né? Eldorado. O município de Eldorado e Iporanga, os dois concentram o maior número de remanescentes de quilombos. Então, são quilombos que permanecem lá até hoje. E alguns, por exemplo, em Inhanguara é um quilombo, eu achei numa entidade do estado de São Paulo, depois eu me lembro o nome, no arquivo do estado de São Paulo, eu achei um documento citando Inhanguara, o documento, tem no meu livro, de 1792. Então, essas comunidades estão lá há muitos anos, há séculos, não é? E ninguém tinha entrado lá, ou poucas pessoas, a gente tem poucas pesquisas ali sobre o Vale do Ribeira. Agora mais, que a USP, a Unicamp também tem feito algumas pesquisas. Quando eu fui, na década de 80, eu fui fazer minha pesquisa, eram assim, dava para contar nos dedos, o número de pesquisas que tem lá.
O Vale do Ribeira, então, é uma... A história de São Paulo começa com o Vale do Ribeira. Martim Afonso de Souza entra pelo Vale do Ribeira e vai até São Vicente. E aí ele descobre que por ali existe ouro. Então, se vocês forem pegar, por exemplo, as capitanias hereditárias, aquelas né, divisões que Portugal e Espanha fizeram, né, as capitanias que seriam de Portugal, se você pegar qual é o espaço, o pedaço de Martim Afonso, você vai ver, mas como que esse homem que tinha possibilidade de pegar um espaço... Realmente deu uma outra queda na conexão. Enquanto ela estava falando, a Meire, eu coloquei a capa do livro, né, que você encontra aí em várias livrarias. Obviamente eu coloquei só a capa e omiti aqui o valor do livro, porque eu estou vendo uma diferenciação muito grande de uma livraria para outra. Mas a capa do livro está aí, Vale do Ribeira, né? E a voz da Meire está voltando agora a reconectar aqui com a gente, mas hoje provavelmente, cara, é a conexão. Voltou a Meire. Enquanto você estava ausente, Meire, eu só mostrei aqui a capa do livro e estou falando que existem várias livrarias. Eu omiti o preço porque tem uma diferença muito grande, viu, na internet entre uma livraria e outra. Mas a pessoa pode pesquisar e vai encontrar com certeza. Pois não, Meire? Oi? Oi? Estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo novamente. Ah, tá. Eu estava falando do Martim Afonso, né? Isso. E as capitanias, o espaço que ele pega para si, não é? E distribui, a terra foi toda recortada e dada para outros portugueses. É um espaço muito pequeno, relativamente pequeno, que vai lá do vale, sai lá do Vale do Ribeira e vai até São Vicente, enfim. Por que ele pegou espaço? Porque ali ele sabia que existia ouro. Aí, algumas comunidades, eu acho que a maioria das comunidades foi projetada e construída e iniciadas. Elas foram iniciadas aí nessa época até terminada a escravidão e depois as pessoas continuaram. Então, de Santos, você vê vários documentos que vários escravizados de Santos fugiam pela floresta e chegavam até o Vale do Ribeira. E aí o Vale do Ribeira até hoje é uma região de muitas montanhas, de muitos esconderijos. As maiores cavernas que nós temos no estado estão no Vale do Ribeira. Não sei se vocês conhecem a Caverna do Diabo, por exemplo. Não é? Está no Vale do Ribeira, bem no município de Eldorado. Enfim, se você trabalha com essas circunstâncias, você percebe que o Vale do Ribeira, toda aquela região, é uma região de esconderijo. E você vê algumas comunidades, elas estão dispostas de modo à defesa, tá? As casas são dispostas num meio oval, né? Metade de um oval, para eles se esconderem por trás, para qualquer invasão que houvesse, eles pudessem se defender. Uhum. Geralmente, elas estão em montanhas, né? É uma região montanhosa. Eu não posso dizer para vocês que é a maior, a região mais montanhosa. Eu acredito que sim, que seja a região mais montanhosa que existe. Essa capa desse livro é da primeira edição do meu livro.
não é? Aí eu fiz uma segunda edição com esses mesmos dados, atualizei a maioria, os dados de um modo geral, e coloquei outras informações históricas e culturais, econômicas, enfim, que atualizadas, né? Atualizei essas informações. O Vale do Ribeira é uma das regiões mais bonitas que eu conheço. Você fica encantada com o Vale. E as pessoas também, a receptividade, hoje menos, eu acho. Mas antes, nossa, eu comia com eles, eu falava para eles, eu estou com fome, eu levava alunos daqui de Assis, levava para lá, para o Vale do Ribeira, cheguei a ficar 1 mês, 2 meses lá para fazer a pesquisa, não é? Então, no livro, você tem as questões históricas, como é que surgiu o Vale do Ribeira, como é que ela é composta. Hoje, nós temos 42 bairros remanescentes de quilombos. E a partir dessa remanescência, essa permanência, é que você trabalha, eu trabalho com a questão da negritude, tá certo? Primeiro, a composição, né, populacional. Praticamente 80, agora tem muita gente do Paraná, de outras regiões, mas quando eu fui, era 95% de pessoas negras, não é? E todas elas, com todas as ascendências negras, não é? Então, havia, por exemplo, Inhanguara, que eu falo muito, porque foi a comunidade onde eu mais trabalhei, era composta de uma única família. Não é? Então, eles se casavam entre si, não hoje, tá, gente? Estou falando da primeira edição do livro. Não é? Hoje já está bem mais... as pessoas de fora entraram, tem fazendeiros, enfim, uma série são invasões, tem muito problema de terra, né? Porque até agora eles não conseguiram o papel que comprova. Eles têm documentação que comprova que há muitos anos, há mais de 2 séculos eles estão ali. Mas a Constituição não é suficiente para eles provarem isso e permanecerem. Eles permanecem, mas ainda tem muita dificuldade e não tem o papel, né, a titulação na mão. Então, o Vale do Ribeira é isso. E eu trabalho com o Vale e toda esse conhecimento e toda essa relação me faz tirar ou comprovar que os negros não eram tão pacíficos. Pacíficos talvez não seja a palavra, mas tão abaixavam a cabeça e não faziam revolução. Existem várias. Revolução que eu falo é ir contra o sistema, né? O sistema político, o sistema que o oprime, né? Que nos oprime. Então, a gente luta muito com isso. Então, a passividade que os livros didáticos demonstram sobre os negros não é verdadeira, né? A gente tem vários livros que já estão comprovados. Quando a gente fala que a favor das cotas, por exemplo, você diz assim, mas eu sou contra ou sou a favor das cotas, mas são com as cotas e com o exemplo e a luta, né, de todas das pessoas negras, do movimento negro principalmente, que faz com que a gente consiga estar se afirmando na sociedade, né?
essa luta por garantias de direitos. Não é? Se nós somos todos iguais, então nós temos os mesmos direitos. Não é? Então, por que todos os dados, não é, sociais que falam sobre o Brasil, o negro e a mulher negra, principalmente, não está no topo, está na base, né, do triângulo social. Então, é preciso deixar bem claro, e as comunidades negras mostram isso, o sentido da luta pelos direitos, da luta pelo respeito, né, a uma parte da sociedade que é maior do que a outra, do que as outras, né? Nós somos 56% da população, então é preciso equalificar esse tipo de coisa. Não só de deveres, mas equalificar os direitos, né? Fazer com que a gente tenha os mesmos direitos. Já que somos iguais, vamos ser iguais em tudo. Não só iguais na pobreza, na miséria, mas iguais em direitos e em respeito ao outro. Né? É essa a questão. Por isso que eu trabalho no meu mini currículo, tem lá que eu trabalhei, fundei um Educafro. Eu acho que com as aulas da Educafro, nas aulas, que é uma preparação, né? As aulas, o Educafro é um cursinho pré-vestibular, em que você ensina aos seus alunos todas as disciplinas, os conteúdos que vão cair no vestibular, mas acrescido de uma disciplina que é cidadania. Então, é lá que a gente ensina para as crianças negras, para os rapazes negros, que eles têm direitos, e é preciso, então, saber algumas leis para você não ficar submetido e pensando que é inferior ou superior, não é? Porque a escola, de um modo geral, os livros escolares, de um modo geral, sempre colocam o negro numa posição de inferioridade. Eles não falam nunca das rebeliões, não falam lutas pelos direitos, da não aceitação àquele sistema. E eles lutavam através das armas que eles tinham, que todo o espaço da escravidão, todo o período da escravidão, o negro foi um rebelde, não é? Mas não é isso que a escola ensina. A escola ensina. Existe uma fala que eu acho importantíssima, que é o seguinte, duas falas. Uma é que existe uma história do negro sem o Brasil, mas não existe a história do Brasil sem o negro. Ah? Existe alguns autores que escrevem que o negro foi os pés e os ombros, né, da situação econômica. A situação que tem hoje no Brasil, a situação econômica, é tudo resultado de toda a história do Brasil, principalmente da escravidão, né? Quando se coloca, quando a Lei Áurea é assinada, você sabe que havia apenas 5% dos escravos, não é? E houve tempo em que havia mais de 10 negros para cada branco. No Rio de Janeiro, por exemplo, houve um tempo em que havia 19 negros para um branco. Então, eles tinham muito medo das rebeliões e tal. Mas isso não é contado nos livros. As fotos que a gente tem é sempre de negros com a cabeça baixa, que é submetido, né, àquele tipo, e parecendo que estava aceitando aquela.
Mas existe um livro do Clóvis Moura que chama Rebeliões da Senzala. Ali você vê como é que era a situação do Brasil, né, da população brasileira em todos os territórios. Né? Então, os livros didáticos, eu falo os livros didáticos, mas os livros em geral, né? O que se contava dos negros são os livros de história, são questões pela metade, são informações pela metade, ou realmente tendenciosa. Existe um provérbio africano que diz assim: enquanto não, eu não me lembro, mas enquanto os animais, né, não contarem a sua própria história, os leões vão sempre ser... Mais uma vez caiu aqui a conexão, né? Ela não chegou a cair ainda, mas ela sumiu da tela e realmente agora sim ela está fora da tela. Enquanto ela sai, cara, ela estava falando sobre aquele termo, né, que a gente falou, filologia, estudo rigoroso dos documentos escritos antigos e de sua transmissão para estabelecer, interpretar e editar esses textos. E eu achei um outro texto interessante. A filologia preocupa-se, portanto, com os aspectos linguísticos da literatura e formas artísticas correlatas, bem como documentos culturais e sociais de várias espécies. E o papel da filologia é determinar o conteúdo de um documento que utiliza uma língua humana. E aí eu percebo o quanto nós somos ignorantes frente à nossa história, né? Nós não conhecemos nada, nem uma terminologia que teoricamente é muito conhecido, e aí a gente se sente assim bastante leigo, né? Eu usei o termo ignorante, mas eu acho que é por aí mesmo. A gente é muito leigo, mas eu acho que é o termo mesmo, porque como nós não conhecemos a nossa história, né? E como é importante termos pessoas assim como a Meire, que ela está voltando aqui para a nossa conexão. Meire, eu aproveitei que você caiu novamente a conexão e voltei no termo filologia. Eu fui buscar aqui os estudos, né, e trazer alguma informação dentro daquilo que você comentou. Mas eu queria, como a gente já está em cima do nosso horário, já são 12h54, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta, no sentido assim, você falou, quando você foi fazer a pós-graduação, porque você achava importante, não, eu sou pós-graduada, e chegou lá na USP e falou, o seu currículo é muito fraco, você não vai conseguir entrar. Né? Só para fazer um paralelo com a atualidade, eu queria que você contasse o ano que isso aconteceu e depois até os dias de hoje, né, como você continua aí fazendo, fundou o curso Afro, enfim, o cursinho comunitário, houve uma evolução? Você acredita que hoje, diante de todas essas lutas, porque é muito mais comum, inclusive aconteceu essa semana aqui em Porto Ferreira, a Semana das Mulheres Negras, a gente percebe que existem muito mais eventos, atividades, e as mulheres, né, estão se posicionando mais. Mas você acredita que houve uma evolução, Meire? Caiu novamente, Caio. Hoje. Mas vamos aguardar, né? São 12h56, vamos ver se ela volta para pelo menos trazer e tirar essa dúvida, porque como nós temos esse compromisso com a integração e cidadania, será que hoje as comunidades negras, afros, crioulas estão mais integradas na sociedade? Toda essa luta que vivenciaram durante essas últimas décadas tem produzido, né, resultados? Vamos ver que ela está voltando aqui para ver se ela entendeu a pergunta e se ela consegue responder. Não sei se ficou claro, deu tempo de você ouvir a pergunta e se você consegue responder para a gente, Meire. Você está dizendo se houve alguma evolução, não é isso? Isso, Meire.
Tá, deixa eu achei aqui no o meu livro, eu coloco aquele pensamento que, quando eu estava tentando me lembrar, caiu, não é? O provérbio africano diz o seguinte: até que os leões escrevam as suas histórias, os contos de caça glorificarão sempre o caçador. Claro, não é? Uhum. Então, enquanto os negros não começarem a estudar mesmo, e começarem a contar a história do ponto de vista Deles, né? do que realmente aconteceu, não é? Você sabe que toda história, todo texto é tendencioso para aquilo do autor, né? É difícil você se isentar, né? Eu pelo menos só consigo escrever quando eu me apaixono pelo texto e aí eu vou embora, né? Eu falo de mim, das minhas coisas, das minhas angústias, dos meus desapegos, enfim, mas falando do meu ponto de vista. Claro que eu não sei quem é que consegue ser realmente isento, não é? A gente pode, em uma hora ou outra, você tem que fazer isso, porque senão seu trabalho fica muito emotivo, né? Subjetivo. De qualquer jeito, você tem que ter objetividade naquilo que você escreve e naquilo que você fala. Enfim, mas porque até então, nós estamos em 2021, mas até 1970, 90, 2000, tá? Até 2000, a história que a gente tem da história do Brasil é uma história contada pelos brancos. Vamos lá? Né? Pela branquitude, pela ideia daquele que quer que seja a história contada daquele jeito. E não agora, com as cotas, e eu volto nas cotas, não é? Embora a gente pode fazer toda uma discussão sobre cotas, você pode ser a favor ou contra, mas você há de considerar que, a partir das cotas, as coisas mudaram. E aí eu posso responder um pouco, entrar na pergunta que você está fazendo. Mudou? Mudou. A partir das cotas. A partir das cotas. Senão, havia alguns arautos, havia alguns escritores que tentavam contar algumas a partir de documentos, não é? Contavam o que foi a história do Brasil. Agora, o que a escola mostra, geralmente, agora está mudando, já vai cair isso daí. Mas, de qualquer jeito, é preciso que você compare. Então, aquilo que você aprendeu na escola com a realidade e com os documentos de época. E a partir das cotas em que os negros começaram a estudar, a ter o diploma, é aí que você começa, no mínimo que você pode fazer, é um confronto entre aquilo que você estudou, que você leu lá fora, e aquilo que você encontrou e encontra. Porque essa situação de miséria que 70% dos miseráveis os negros estão entre esses 70% de miseráveis, é tudo resposta, é tudo uma consequência daquilo que existiu lá em 1800, gente. Uhum. Todo o século XIX, todo o século XX, todo o século XX, depois que foi escrito a Lei Áurea, você percebe a situação até hoje, né? Nós deixamos de ser escravizados para ficar com uma situação de cidadão de segunda classe.
Quer dizer, quais são os nossos direitos? A gente conhece? Não, não conhece. Os poucos que conhecem têm que ajudar os outros. Os professores têm que ler esses novos documentos para poder explicar para as crianças que eles são cidadãos. Agora, o que é cidadania? É o respeito pelo outro. E é dar o direito do outro, o direito que ele merece, que ele tem e que ele pode reivindicar. Agora, com desconhecimento, e a continuar todo esse ensino que ensina pela metade, as crianças não sabem, os pais não sabem, a outra geração também não sabe. Então, é preciso cota, sim, é preciso que se estude e é preciso revisar essa história que nos é contada e que a gente enfia de goela abaixo. Quando você começa a ler, você diz, meu Deus do céu, às vezes dá um desespero danado, né? Você diz assim, e o que eu posso fazer? Eu posso estudar e ensinar o outro qual é a situação verdadeira. É bem isso. Até que os leões, quer dizer, até que os negros escrevam as suas histórias, os contos sobre a língua, sobre a história do Brasil, vai ser sempre do caçador, de quem escreve, e é sempre o branco, o homem, e que tem uma classe média para cima, enfim, aquele que estuda. Né? Eu sempre não falo com os meus alunos, gente, se vocês não querem, vocês se espelham aqui. Você não vê nenhum rico deixar o seu filho sem estudo. É verdade. Não quer. Seu filho, você quer o melhor para ele, e ele tem que estudar. Então, por exemplo, com essa pandemia, gente, o que tem de criança na rua, de adolescente que desistiu, não pode. A gente tem que fazer um trabalho para colocar essas crianças de volta para a escola, para colocar essas crianças para raciocinar sobre a situação, sobre ele mesmo, sobre a história dele, a identidade dele. Que identidade deteriorada é essa que ele tem, que não acredita nos outros, não acredita em si mesmo? Agora, se ele soubesse da verdade, ele ia brigar por essa verdade, não é? Então, é preciso voltar para a escola. A gente tem que fazer todo um movimento para as crianças, para as escolas receberem essas crianças, o governo fazer uma campanha de agregar essas crianças, brancas, pretas, indígenas. Essas crianças têm que voltar para a escola. Com certeza. Nós já estamos aqui em cima da hora, e por mim a senhora poderia falar aí um bom tempo. Nossa, eu fiquei muito interessada nessa... Eu vou falar e não paro mais. Eu fiquei muito interessada, nós vamos conversar depois em particular sobre essa nova perspectiva, né, dos negros. Para mim me chamou bastante atenção, e eu concordo com a senhora em número, gênero e grau, né? Ou seja, o negro tem que ser assim, inferior, porque é um coitado, na cabeça dos brancos, né? Pois é um coitadinho, não é pensante. Então é muito mais fácil, né? Porque se eu começar a colocar os negros fazem, acontece, opa, peraí. Então esse pessoal tem capacidade. É igual uma pessoa com deficiência, né? A gente sempre é tido como coitados, né? Então, não dá condições dele viver e sobreviver. Exato. Uhum. E aí, as pessoas dizem para ele o que ele tem que fazer e ele há um conformismo, não dá para se conformar desse jeito, não. Você pode até ser alienado, sim, não é? Verdade. Você pode até não fazer as coisas. Você pode ser até manipulado, mas você tem que saber dessa manipulação. Olha, eu sei o caminho certo, é o que os pais da gente sempre dizem, né? Eu te mostrei o caminho. Agora você escolhe. Agora, a opção é sua.
Mas eu te mostrei o caminho. Eu fiz com que você, pelo menos, caminhasse alguns passos, né? Desse alguns passos naquela direção. Depois, é livre-arbítrio. Mas você sabe o que é certo e o que é errado. Verdade. Minha mãe falava assim, ela não ficava esperando a gente para vir dos bailes e tal, né? Então ela dizia assim, eu falava assim, mãe, mas a senhora, como é que a senhora sabe que a gente chegou tarde, né? Ou qualquer coisa nesse sentido. E também falava assim, mas ela não fica esperando, mas ela sabe. Aí ela dizia assim, o que eu tinha que ensinar para vocês, eu já ensinei. O caminho é esse. Agora, se você quer fazer o desvio, aí é livre-arbítrio. É verdade. Professor, olha... Então, a escola tem que dar, tem que ensinar, não é? Sim, sim. É que o papel da escola está muito duro, né? Porque está muita responsabilidade, né? Ela tem que trabalhar com as crianças, tem que trabalhar com os pais, tem que trabalhar com as famílias, tem que trabalhar com a comunidade. É muito Mas pesado. a gente pode ir trabalhando aos poucos, né? Vai levar tempo? Vai. Mas a gente chega lá, com certeza. Professora, então, mais uma vez, acho que ela... não sei se ela tá aqui sim, Gália, pode falar. Gratidão, né, por essa oportunidade. Infelizmente, o nosso tempo já acabou. Então, muito obrigada pela sua presença. Espero a gente marcar essa volta. Eu que agradeço mesmo. Eu tenho muita coisa aí guardada aí que a senhora precisa continuar transmitindo, né, para nós, para as pessoas. É muito bom. Foi bom ouvi-la. Que Deus continue aí te abençoando, você e sua família. Obrigada mesmo, viu? Gratidão. Muito obrigada. Eu que digo, muito obrigada. Obrigado pela oportunidade. Se eu falei demais, eu peço desculpas, mas quando eu falo, eu me apaixono muito pelaquilo que eu falo e faço. Então, obrigada, viu, pela oportunidade. Paulo, muito obrigada. Esse é o papel da professora, né? E só viu que a gente interrompeu pouco, tivemos aí alguns percalços no caminho, a conexão cai. Sim, mas isso é mas normal. você sabe que a rádio comunitária aqui de Porto Ferreira, a rádio comunidade, sempre primou por essa questão de dar voz. A gente tem esse compromisso porque nós sabemos que o espaço de vozes ainda é pequeno, né? Deveria ser muito maior. Nós falamos aí de escola, falamos dos professores, eles estão numa luta árdua. Infelizmente, a classe política, que é o que detém o poder da administração, não vê isso, né? Não vê o compromisso, não estão muito preocupados se vai voltar, se não vai voltar, se vai ter vacina, se não vai ter vacina, se vai ter contágio, se não vai ter contágio. Infelizmente, isso que acontece, né? Ela caiu mais uma vez, viu, Caio? Vou só colocar aqui, enquanto você faz a sua oração, quem sabe ela volta para falar tchau. A Vanilda colocou assim: parabéns a Mari pela sua perseverança e para conseguir seu objetivo. Gostaria que deixasse uma mensagem para os jovens que estão lutando para conseguir fazer faculdade. Vamos ver. A Kari faz então a sua oração. Se ela voltar, eu peço para ela fazer a mensagem, Kari. Tá bom. Eu quero aqui também deixar, que faz tempo que eu não faço isso, um forte, afetuoso abraço para o André, né? O André Bellini, faz tempo, né? Todo o pessoal do Jornal do Porto. Então, oremos. Gratidão, Senhor, por mais este dia. Senhor, em especial, quero estar em conexão contigo, ó Deus, para pedir e agradecer pela existência da cidade de Porto Ferreira. Pedir, ó Deus, que nesses 125 anos, esta cidade possa ser mais e mais próspera. Então, a participação, mais uma vez, agradecer a participação. Tá bom? Muito obrigada e parabéns por ter possibilidade de oferecer esse espaço para a gente estar falando, para a gente estar conversando sobre todas essas questões aí que são muito caras para a gente. Miri, chegou uma ouvinte nossa aqui, ela pediu uma mensagem sua, então antes da Karen encerrar com a oração que ela estava fazendo, eu vou colocar na tela aqui, ó: parabéns, Miri, pela sua perseverança para conseguir seu objetivo. Gostaria que deixasse uma mensagem para os jovens
que estão lutando para conseguir fazer uma faculdade? Olha, o que eu acho é assim, muito mais do que antes, vocês têm várias possibilidades de fazer uma faculdade. E por mais que você não queira fazer uma faculdade, talvez alguns não queiram, nós estamos num país de diplomas, de diplomados. Ele pode não ter nenhuma... não tem muita capacidade, mas ele tem o diploma, ele passa na sua frente. Então, antes disso, eu falava para minha mãe falava assim, mas você é tanto estudo, e aquela pessoa que, olha, tua amiga está aí, está bem. Eu falei, não, mãe, eu não quero olhar para ela. Eu quero olhar para aquela que está lá na frente. Porque aquela que está lá na frente, se deixar, ela pula por cima de mim. Entendeu? Então, é estudar, não tem jeito não, gente. É estudar, é conhecimento, novos conhecimentos, mas estudar sempre. Nós estamos num país e numa época em que, se você não souber, você vai ficar para trás. Num português bem raso, vai ficar para trás. Tá? Tem que estudar, tem que estudar. E tem que ter o diploma, não tem jeito, por mais que você queira. Foi-se o tempo em que você era autodidata e ficava muito, e era muito bem aceito, não é? Mas para encontrar um emprego, você precisa de estudo, não é? Pense nos ricos, eles não deixam os filhos dele sem estudo, não é? Verdade. Eu vou falar para minha filha, pode deixar. Tem de 9 anos. Pode fazer o encerramento, então. Então, Senhor Deus, pedindo pela cidade de Porto Ferreira, nesses seus 125 anos, Espírito Santo continue dando a esta cidade prosperidade, muita saúde, paz, esperança, fé, restauração. Ó Deus, que os nossos políticos, executivo, legislativo, ó Deus, possam estar, Pai, fazendo aquilo que a sua cidade necessita. Está fazendo, ó Deus, o que for de melhor para a nossa população, e que tudo aquilo, Pai, que for simplesmente da vontade do homem, que não seja aceito, que possa ser feito aquilo que o Senhor deseja para esta cidade. Abençoe a vida das nossas crianças, como disse ali a professora, Senhor, que possam voltar a estudar, possam ter uma vida, sabemos que não será tão normal, mas em busca da normalidade. E abençoe, Senhor, nosso prefeito, os nossos vereadores, e abençoe a nossa população. Cada lar, Espírito Santo esteja em cada lar, adentrando vossos corações, áreas de vossas vidas que precisam de cuidado, de carinho, que o teu mover, que o teu amor possa ser com cada um. E abençoe esse dia festivo, essa celebração de 125 anos, que possa ser um momento precioso para a cidade, mas para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Amém. Obrigado, Karen. Obrigado, Meire. Uma boa tarde para você. Obrigada, Paulo. Com certeza, outras oportunidades. Grande abraço, viu? Eu estarei sempre à disposição. Obrigado.